Boa tarde, daqui é Pedro Borges para mais um podcast. Hoje com a nossa jovem Sara Silva, uma jovem estudante no ensino superior em Direito. Esta jovem faz parte da juventude do Chega, em Felgueiras, e hoje vamos ter a companhia dela. Não percam, a seguir à intro. Olá, Sara, como estás? Olá, Pedro, sim, estou bem. Obrigada pelo convite. Obrigado, eu. É um gosto ter-te aqui. É sempre bom ter a juventude do nosso lado. Sara, o que te levou a escolher o curso de Direito? Eu escolhi o curso de Direito e ingressei em Direito pelo meu gosto pela filosofia e pela política, que fui desenvolvendo ao longo do meu ensino secundário e que foi providenciado também pelos professores do meu colégio, na altura, e também pelo facto de que o curso de Direito é um curso com saídas bastante abrangentes, com várias saídas, também na vida política, uma delas, também na advocacia, magistratura, várias saídas profissionais. É um curso, digamos, por respeito também, não é? Já é um curso bastante antigo, tal como é o de medicina, por exemplo, e ingressei também também por facto de ser um curso bastante tradicional, principalmente na universidade, e bastante conhecimento também bastante conhecimento que me proporciona devido às políticas públicas do meu país também. Isso também foi algo que me interessou e que me interessa no curso de Direito. Também sou um grande admirador da área do Direito e da filosofia, uma vez que o meu curso também insere nesse ponto. Um dos três fundamentos do meu curso é precisamente o Direito, e é realmente uma área que aprofunda tanto na parte filosófica como na parte política, também temos essa ingressão, e nas políticas, porque um país, uma das bases do país é essencialmente as leis, o direito, a jurisdição e tudo mais. Sara, como descreves a recepção que recebes dos teus colegas, dos teus professores, quando expressas a tua opinião política, sendo tu és de direita, não é? O Partido Chega é de direita, especialmente na faculdade e no teu grupo de amigos, não falando aqui, não tanto a nível pessoal, mas sim mais no sentido de como estudante do ensino superior, porque sabemos que o ensino superior é um dos cancros do nosso país, para além de outros, este é um dos minados pela esquerda, e então gostaria de saber a tua opinião. É comum encontrar resistência e até hostilidade, especialmente em ambientes onde as ideias de esquerda predominam, e sinto sempre que há uma tendência para rotular e marginalizar opiniões que são mais conservadoras, como se fossem incompatíveis com o ambiente académico. Isso vê-se imenso tanto na recepção da parte dos colegas, mas também na universidade em si. No entanto, aquilo que eu noto mais é que prevalece sempre o medo. Não mais pessoal, porque no início sim havia sempre medo, mas depois acabei por gerir esse medo e acabar por notar que desde que eu siga os meus valores, isso é o mais importante, mas conheço pessoas da minha idade que não aguentam a pressão ou até mesmo têm bastante medo de partilhar as suas ideias, porque recebem sempre ataques não só de forma pessoal, mas também quando estamos a ter uma conversa mais acalorosa relativamente à política. Exatamente. Eu compreendo exatamente essa sensação. Porquê? Porque o que eu vejo, as pessoas às vezes perderam um bocadinho daquilo que é a essência da democracia. A democracia não é nada mais, nada menos que a aceitação de ideias divergentes. Ou seja, tu tens a tua ideia, eu tenho a minha, e a aceitação de ambas as partes e a convivência com isso é que é realmente a democracia. Isto é um dos conceitos da democracia. E por isso, infelizmente, nós, como estudantes do ensino superior, acabamos por sofrer um bocadinho com isto que é a exclusão. Porque eu já ouvi relatos que porque tu és do Chega, não quero conversa contigo, fica aí no teu canto, tu és Sim, maluco, tu não deves os parafusos todos e tal. isso Isto acontece, acontece muito. acontece um bocadinho, as pessoas olham-nos um bocadinho de lado. Não que nós estivéssemos mal,
porque a história vai-nos mostrar que, graças a Deus, estamos efetivamente no lado correto da história, no lado da verdade e da justiça, e para constatar isto, basta nós olharmos para estes últimos 50 anos e para aquilo que foi o 25 de Abril e o 25 de Novembro para perceber o que é que foi realmente o atentado à pátria e à nação, que se foremos até aos dias de hoje, não é? Infelizmente é o que é. Sara, Desculpa interromper-te, eu queria só acrescentar isto. Até mesmo eu noto que há certos assuntos que são que não se podem sequer falar, mesmo por causa dessa discriminação que você mencionou, que eu concordo 100% que isso acontece, eu já senti isso na pele e às vezes sinto diariamente e sinto que mesmo no ambiente pessoal, na universidade nem se nota muito porque às vezes nem há um contacto direto com professores. Às vezes sim há, mas tenta-se sempre lá estar, pôr as ideologias do lado, porque é aquele medo também de nos prejudicarem no nosso futuro. Mas também, em termos pessoal, há certos assuntos que não se devem falar e política, por vezes, é um deles, porque acabamos por achar que estamos, não sei, a estragar uma amizade ou. Porque não há, lá está, essa aceitação de ideias, tal como você falou, da democracia, não há essa aceitação de ideias, nem há essa compreensão. Ninguém tem que concordar, eu costumo dizer que ninguém tem que concordar com ninguém, mas temos que ser sempre e falar sempre e tentar sempre aceitar o outro como aquilo que acha e o que defende. Não temos de estar a impor as nossas próprias opiniões no outro. Eu noto que isso às vezes acaba por, principalmente em política, acaba-se por acontecer mesmo, muito, imenso. exatamente. Por exemplo, repara, então a LGBT não quer ser aceite na sociedade? Pois é, mas não aceitam as ideias de direita. Porquê? Não é? Porque não é uma coisa para eles, não é? Mas eu concordo com isso, É porque eles não aceitam as nossas ideias, mas nós temos que aceitar a deles. Isso é ridículo, não é? Numa sociedade, na mesmo. pseudo-democracia que eles querem impingir, e enfim, a patologia deles que eles querem impingir na sociedade, não é? Mas pronto, é o que é. Infelizmente, a democracia só. Sabes que o meu padrinho de faculdade uma vez disse-me qualquer coisa relativamente de praxe, na verdade, não é de faculdade, de praxe. Disse-me qualquer coisa assim. A democracia só existe para os pseudos eruditas quando eles têm a verdade do lado deles. É verdade, nota-se isso, imenso isso. Nota-se Isto isso é uma muito. frase, isto é uma frase que nunca me saiu da cabeça desde que ele me disse. E olha que ele não é de direita, é liberal, não é? Contudo, tem uma. Para tu veres, eu consigo ter, mesmo sendo direita, mesmo tendo pessoas que são de outros polos, consigo, porquê? Porque eles acabam por volta e meia dar-me a razão, porque é pá, afinal, se calhar tens razão, e chega a ter razão. Eu Porque acho que será? eles têm até sentido de conversa, não é? Eles conseguem ter uma conversa e não estarem a impor aquilo que acham e o que é que não acham no outro, não é? E Às vezes conseguem até. perceber, e conseguem racionalizar e perceber aquilo que está certo e o que é que não está. Exatamente. Até porque às vezes eles vêm até mim e dizem, pá, lá assim tal, o PSD, o PS, pá, aquela porcaria e tal, ele disse e disse, estás a ver, o Chega tinha razão. Eu depois digo, eu avisei, eu gosto disto, eu gosto de dizer, eu avisei. Mas Também pronto, quando dizemos isso, às vezes instala-se ali uma confusão enorme e é aí que eu tento evito falar de certos assuntos, na verdade, não é? Só é, com pessoas que eu sei que conseguem de facto ter uma conversa. E isso é um dos obstáculos que eu noto imenso. eu sou-te sincero, eu não temo o debate, por exemplo, com a extrema-esquerda, porquê? Porque eu estou do lado da razão e estou do lado dos factos. E como estou do lado dos factos e tenho conhecimento dos factos, não é? Eu consigo, eles podem dizer o que eles quiserem que eu vou argumentar com factos. E contra factos não há argumentos. Vai ser sempre assim. Por acaso também é algo que eu costumo dizer, contra factos não há argumentos. Nós não podemos, nem temos de ter receio, porque na verdade temos como eu te disse, temos os factos. Do nosso lado, a razão está do nosso lado, então eles que digam o que eles quiserem, eles até podem deturpar a mentira à vontade e podem tentar impingir a mentira na sociedade, que eles nunca vão lá muito longe, porque há sempre alguém que apanha a mentira e diz assim, epá, mas olha, fulano assim, assim, está aqui, isso é mentira.
E quem fica mal? É quem mentiu. A mentira tem perna curta e mais rápido se apanha um mentiroso que um coxo, não é? É verdade, é verdade. Enfim. Passando à frente, Sara, queria que me falasse um bocado agora das situações embaraçosas de confronto e de exclusão num ambiente académico devido pronto, ao teu polo político e também gostava que me falasses como é que lidaste com estas situações. Não tão agradáveis como se calhar gostavas que fossem. Sim, é verdade. Nós, pronto, já chegámos à conclusão que há de facto situações em que eu já passei que foram embaraçosas e de confronto, no sentido em que eu própria fui atacada de forma bastante pessoal. Mesmo até nas redes sociais, eu não tenho medo de expor a minha opinião. Já houve momentos que sim, no início da universidade, no meu primeiro ano, eu tinha medo de me assumir, digamos assim, como do partido Chega. No entanto, acabei por ultrapassar esse medo porque eu acho que se as pessoas não querem tentar perceber o outro lado, ou se me excluírem por isso, acho que isso diz mais sobre elas do que de mim, na realidade, não é? E lá está, há pessoas que são aquelas que me podem ser ou não próximas que eu sei que posso ter uma conversa com elas e que não me vão confrontar nem deixar mal por isso, nem me vou discriminar, e pelo contrário, até me apoiam. E, e eu acabei por aprender a lidar com isso, mantendo sempre a calma e tentar sempre perceber e tentar mentalizar de que quem não quer estar na minha vida apenas pela minha situação política, pelo polo político, lá está, diz mais sobre essas pessoas do que sobre mim. Eu estou sempre aberta a debates políticos, estou sempre aberta para poder ter uma conversa racional, mas a partir do momento em que perdem completamente a postura e completamente, digamos assim, e lamento, mas é a noção, não é? Quando perdem completamente a noção, não consigo, digamos, continuar porque, não é? É suposto ser uma conversa racional, não uma conversa em que uma pessoa está a falar para uma parede, não é? Sem dúvida. Se tu estás a tentar ter um debate e nesse debate a pessoa perde a sua ética e a sua moral com atitudes mais desagradáveis só porque não concorda com as tuas ideias, isso só mostra realmente quem é que está mal e porquê. Porquê? Nisto, o que é que acontece? Quando tu tens um debate e tu estás consciente das tuas ideologias, das tuas convicções, daquilo que tu tens como ideia formada, e a pessoa ultrapassa os limites aceitáveis e começa a ser desagradável, é precisamente porque sente que está a perder a razão, porque não tem argumentos contra ti e que tu estás correta. Eu até que gosto quando as pessoas entram nesse ponto, porque isso vincula o facto de eu estar correto, que é ótimo. Porque elas estão a perder porque não estão do lado da razão. Não é? E isso acontece, infelizmente, nós vemos isso. Os nossos deputados são constantemente atacados nas TVs por um simples facto. E estão constantemente a ser vítimas de deturpação da verdade, não é? E Sim, isso é impingimento, impingimento de mentiras. E isso só mostra quem é que realmente está no lado da verdade ou não e da realidade, não é? Porquê? Porque se eles estão a ser atacados é pelo simples facto. Eles estão corretos. Porque se eles não fizessem... Imagina, se eles não estivessem certos do que estão a fazer, eles não eram atacados, eram ignorados. Há outros partidos, todos mais à direita que o Chega ainda, mais extremistas, e repara, ninguém lhes dá tempo de antena. Sabes porquê que ninguém lhes dá tempo de antena? Porque não fazem moça. Não fazem moça. Não fazem nem nunca vão fazer. Sabes porquê? Porque o Chega, desde 2009, desde o ato da sua criação, o Chega é atacado. E, no sim, isso é entanto, o Chega já foi um partido tão pequeno quanto os outros, que não vou citar aqui nomes, mas que já foi tão pequeno quanto eles. E se repara, se o Chega desde a sua criação causa moça, é por algum motivo. Por algum motivo. O motivo é a ameaça que o Chega faz à esquerda, que é de desmascarar toda a mentira que já leva 50 anos. Não é? Por aí nós vemos, só por aí nós vemos quem é que está no lado da verdade, não é? Isto é muito fácil. Estes jornalistas, que eu chamo mesmo, são jornalistas e assumo as minhas palavras, porque
o juramento que eles devem de ter é com a pátria e com a verdade, e a qual eles não a assumem, nem a cumprem, porque são financiados pelo Estado e quem está no Estado é a esquerda. E quem não venham dizer que o PSD é de direita, quando o PSD não é de direita. O PSD, os seus fundadores dizem que é de centro de esquerda, mais nada, e ponto. Eles só estão mais à direita que o PS, mais nada. Mas enfim, é o que é e é o que temos. Vamos ter que lidar com eles ainda mais um bocadinho. Mas é questão de tempo até eles caírem abaixo do cavalo. E, por exemplo, partidos como a PAN, como o PCP, até mesmo o Bloco de Esquerda, acabarem por serem excluídos do Parlamento e acabarem por não ter representatividade parlamentar. Porquê? Por algum motivo não é? Mas Sim, isso é verdade. Uma das situações também que eu notava que me acontecia imenso e ainda acontece é principalmente no Twitter. Eu, a volta e meia, ponho e partilho lá certas coisas, certas notícias ou opiniões mais políticas, e mesmo nem sendo políticas, às vezes eu recebo cada comentário e muita censura mesmo, que às vezes, por exemplo, às vezes até vão ao meu perfil, isto é verídico, às vezes até vão ao meu perfil, vem a minha foto, eu agora até mudei para uma foto só mesmo de cara, mas mesmo que era uma foto tipo normal, uma pessoa só em pé ou assim, até diziam que isso, como por eu ser conservadora, não deveria ter uma foto assim, por exemplo, porque não no tem teu mais. rosto? Não, sem ser de meu rosto, quando era tipo de corpo inteiro só, sem nada de mal até. Diziam que isso era uma foto que eu não devia ter só por ser conservadora, não tinha nada de mal a foto, era Olha, só então, porque nem por tinham. essa não faz sentido. Por essa linha de pensamento, e nós temos que perceber uma coisa: o nosso facto conservador não é igual ao facto conservador mesmo maligno, que é o dos muçulmanos, que é, olha, és uma mulher, tens que andar com cortinado de cima a baixo. Sim, claro. Mas para eles Nelas é a burca, nós teria que ser um cortinado de cima a baixo, dos pés à cabeça, não é? era, e às vezes eu recebo Eu, coisas que se era for por horrível. aí, é assim, nós estamos em pleno século XXI e nós podemos ser conservadores e não estamos a ser incoerentes, nós podemos ser conservadores sendo uma mulher arranjada. Qual é o mal? Não tenho. Aliás, sendo conservadores, mesmo sendo conservadores, antes do 25 de Abril, as mulheres usavam, na sua maioria, usavam saia, nem calça usavam, não é? Sim, isso é verdade, exatamente. Isso era até a feminilidade, nós dizemos o conservadorismo, não é? Isso era a Exatamente. mulher que pronto. Só que até por aí as pegam, sem motivos nenhum, sem qualquer quando não têm argumentos nenhuns. E eu entro, de facto, entro muito em debate no Twitter, eu respondo sempre. E bem, tem que ser assim. Mas chega um ponto que nem eles se cansam e têm que pegar sempre em alguma coisinha assim para isso, não é? E às vezes recebo cada comentário, mesmo horrível, a dizer que eu nem devia viver, não devia, só por ser de Chega. Isso Pois. é absurdo. Não, tu é que estás errada, estás a ver? Tu é que estás errada, mas eles, não, vocês é que são. A malta do Chega é que é racista, xenófoba, é fascista também, é neonazi, como se. Enfim, é coisa de maluco, porque em primeiro nós não podemos ser neonazistas, porquê? Pelo simples facto de nós somos direita, não somos esquerda, não somos socialistas, nós somos direita, nós somos conservadores, não É, é? exato. Não Só por aí já esquecem-se que os nazis eram socialistas, nacionais, perdiam a sua nacionalidade, porém eram socialistas. Não sim, somos isso é isso. nós. Exatamente, isso os nazis. Mussolini, por exemplo, não é? Que criou a festa da Avante e tudo mais, aquela coisa, o jornal da Avante, eu acho que foi uma cena assim. Também apoiava os socialistas, não é? Que coincidência, não é? Já viste? O povo a que eles pertencem. E depois nós é que somos os fascistas. Nós é que somos os racistas. Mas nós é que demos lugar a negros, e entre outros, não é? No nosso Parlamento. Vocês é que são machistas. Pois é, mas vocês já viram a nossa bancada? As lindas mulheres, inteligentes, imponentes, fortes que nós temos lá sentadas. Pois é, vamos argumentar contra isso. Vamos lá. Vamos lá, quem é que tirou o direito delas? Que venha a mulher e que diga que é mais feminina que alguma delas. Aquelas mulheres lindas, Eu poderosas. que se Eu calhar é tenho o maior orgulho de as ter lá. a Eu olho para a eleição, nossa cara e sorrio e digo assim,
eu sou um homem realizado porque eu tenho mulheres a representar-me no Parlamento. Que bem, o Sim, homem, não é? é, é Não mesmo. é? A nossa grande Rita Matias e outras, a Cristina, as duas Cristinas que nós temos lá e todas as Todas outras são maravilhosas, e não todas é? elas. Acho que vão ser Portanto, as do Bloco de Esquerda que são mais feministas, mais femininas do que elas, do que as do partido. vê-se claramente pelas suas ideologias, pela sua ética também, que são muito mais femininas que as nossas lindas deputadas. Que venham lá dizer isso, que venham constatar factos. É isso que eu quero que eles venham. Eles não vêm. Sabes que eu graças a Deus, agora não tenho esse problema que tu. Não tenho porquê? Porque as pessoas perceberam que não vale a pena debater comigo. Eu ao primeiro tinha muitos debates e as pessoas chateavam muito, agora já não tenho tanto nas minhas redes sociais. E até te posso dizer, as minhas redes sociais, praticamente todas agora, a imagem que eu tenho é eu ao lado do André Ventura na arruada aqui no Porto quando foi as europeias. E sem medo algum. Olha, tenho fotos com eles todos, tenho fotos do Chega, tenho pedaços do podcast, Sim, publico constantemente as minhas ideias políticas. Aliás, praticamente todos os dias o faço. E quem quiser debater comigo tem que constatar factos. Eles exato. acabam por perder a vontade. Porquê? Porque tem que Eu bater. Eu tenho até no meu Instagram um destaque só mesmo do Chega, lá de até diz política, tenho sempre essas coisas também no Facebook é igual, e no Twitter também tenho lá dizer Chega, conservadorismo e tradicionalismo, a bandeira de Portugal, e pronto, eu também sou cristã, tenho sempre lá uma Claro. frase cristã e tudo mais, pronto. E acho Mas muito bem. tem medo mesmo, e quem quiser debater comigo, apoia também a sua ideologia, a sua forma de pensar, que é quem quiser vir falar, pode falar comigo à vontade sobre isso, mas tem é que vir constatar factos, já está. Sara, e lá está. E há aqui uma coisa que nós temos que reparar, que é, eu não vou impingir a minha ideologia a ninguém. Eu simplesmente vou defender aquilo que é a minha ideologia. Se me vierem conturpações de factos, eu não estou a dizer que não as aceito. É a ideia da outra pessoa. Agora, eu vou constatar que aquilo está errado, não é? Assim como eu Assim como eu tenho por consideração não debater factos de outras religiões ou de outros polos políticos. Sabes porquê? Porque eu não falo daquilo que não sei. Mas se eu souber, aí eu vou falar. Aí eu vou Exatamente, falar. eu isso concordo perfeitamente, assino por baixo. Mas tem que ser. Sara, hum, consideras que as universidades são politizadas? Sentes que os jovens estão a remar contra a maré? Ou sentes que a resiliência é, com bom senso, algo chegar a bom porto, algo que te faça chegar a bom porto. Eu acredito e aquilo que eu noto também é que verifica-se mesmo, até na forma de ensinar, que as universidades estão de facto politizadas. No entanto, eu acho que a mentalidade ainda está de facto um bocado limitada e formatada só apenas para aquilo, não é? E eu acredito que há de facto um número crescente de jovens que estão a desafiar essa maré e que procuram de facto um único objetivo, que eu acho que é uma pluralidade de pensamentos, principalmente no ambiente académico, mas, no entanto, também temos uma grande massa de jovens que ou não têm conhecimento de política ou simplesmente ficam-se por aquilo que ouvem na comunicação social, que é, eu acho que é o alicerce disto tudo, da mentalidade limitada, um, e acabam por nem ter interesse às vezes, e acabam por nem sequer combater isso ou por nem sequer perceberem o ambiente em questão mesmo. E então acaba por ser ela por ela. Eu acho que há cada vez mais e é ótimo haver cada vez mais jovens a crescerem e a perceberem que é necessário e querem até mesmo vincar as suas próprias crenças. E isso é incrível. Eu sinto mesmo jovens como eu lutarem por aquilo que de facto acreditam. Mas também há uma grande massa, principalmente de esquerda, obviamente, que estão ali muito limitados e nem ouvem, nem querem ouvir, e às vezes até pronto, deixam-nos a nós também às vezes desconfortáveis em certas situações, porque lá está, é o que eu digo, acaba por ser às vezes até temas tabu, mas é algo que não Olha, pode ser, não é? Só vêm para a frente, só sabes vem que, aquilo e não vem mais nada mesmo. sabes que o maior cego é aquele que não quer ver.
não é? Sim, O maior sim. cego é aquele que não quer ver. E é como tu dizes, e muito bem, Sara, tenho efetivamente uma concordância contigo, porque eu já debati este tema com outras pessoas e é precisamente isto. Porquê? É na faculdade que é formado o professor que está abaixo do ensino secundário, primário, da pré-escola, de tudo. É no ensino superior que se ensina os médicos, os enfermeiros, tudo que está abaixo, os engenheiros, tudo é formado nas universidades. Infelizmente, o nosso Estado, os socialistas, que é o nosso governo, minou de certa forma o ensino superior e isto irá levar diversas décadas para desminar. E eu, tal como tu, sofro isso. Eu posso dizer que eu já tive, olha, agora este último semestre, eu tive exames em que o professor perguntava-me quais são os impactos do racismo aplicados pela extrema-direita, mas a quem é que ele se referiu mesmo, não é? Pois, exatamente. Isso é algum assunto até para se ensinar na universidade? Eu acho que Não, isso são questões que podem ser lançadas, sim, se calhar em programas, à parte da universidade, mas um professor fazer isso, eu acho que isso é completamente errado. Até porque, não sei se também tu notas isso, mas até mesmo a estudar aquilo que é política e até mesmo direito, tudo mais, até mesmo nos exames, também há certas doutrinas que nós temos que usar porque eles querem que nós usemos aquilo porque tem que ser assim e não tem, e se não for assim, acabou, não passa, não faz a cadeira, não fica com o diploma, não é? E depois até vemos que há professores que de facto são de esquerda, não é? E há outros que de facto são de direita, mas quando se trata disso, se vamos expor a nossa opinião, e eu até às vezes, naqueles que eu sei que posso estar confortável em fazer isso, para além da doutrina, imponho aquilo que os meus conhecimentos, não é? Pronto, no exame, e isso está tudo bem, mas há professores que se eu fizer isso, reprovam-me, eu já sofri isso. Não é? Há esse bem, problema, esse tal medo que nós sentimos nas universidades de não poder dizer isto, ou fazer aquilo, ou escrever assim, ou escrever de outra forma, porque, não é? Pode sempre levar a situações em que nós nos prejudiquemos a nós próprios ou que nos prejudicamos apenas por isso, ou seja, as represálias, não é? Académicas, basicamente é isso. Hum, porque simplesmente somos mais conservadores, ou porque somos de X partido, ou porque somos ali, e etc. No início, até tinha familiares, no início da universidade, primeiro até diziam sempre: nunca digas que és Chega. Eu já sou de Chega desde 2019, desde que era apenas o André Ventura. Foi aí que comecei a perceber como é que funciona o sistema político em Portugal. Foi aí que comecei a perceber também, porque na universidade eu comecei até a ter um gosto pela economia, e eu rego-me pelas economias e as propostas económicas do partido. E eu seguia sempre, isso era aquilo que os meus familiares diziam: olha, nunca digas que partido é que tu és, nunca digas isto, nunca digas aquilo, porque pode acontecer X, pode acontecer Y. E eu nunca tinha percebido isso, porque, pronto, não é? E no início eu já sofri represálias, mesmo como caloira no início do primeiro ano, as pessoas ficam mesmo muito tensas quando a pessoa diz que é de Chega. Não sei, fica com um medo horrível, mesmo um medo enorme, gigantesco. E até cheguei mesmo, e digo isto sem qualquer tipo de medo, nada disso, a aproveitar um bocado, digamos assim, a minha própria companhia, que eu acabava por ficar na solidão muitas vezes, porque eu ainda não encontrava aquelas pessoas que de facto me poderiam respeitar, independentemente das minhas opiniões políticas. E eu notava que isso era algo que acontecia imenso no início. Depois acabei por me habituar, cheguei a seguir os conselhos desses familiares, mas depois acabei por perceber que não era isso que eu queria fazer, porque eu tinha que ser eu por ser eu. E as pessoas tinham que mudar-se comigo, primeiramente das ideologias políticas. E lá está, a universidade é mesmo um polo para perceber como é que funcionam as pessoas também e como é que nós devemos ser e comportar-nos também na sociedade, digamos assim. exatamente. Eu posso te dar aqui o apontamento que eu, por exemplo, este semestre, como eu te falei, nessa cadeira, a minha nota nos exames estava a rondar, pela correção que eu fiz, e eu não tiro o mérito ao professor, mas também não vou tirar o meu mérito, e pela correção que eu fiz, a minha nota dava por volta de 17, 18 valores. O professor deu-me 10 valores. Né? Porque não podia me reprovar, não tinha como, não tinha como mesmo. Mas porque ele não conseguia baixar as minhas notas anteriores, e nessa que eu tinha que supostamente dar a minha opinião pessoal, não é? Ele desvaloriza-me o exame todo
não é? Porque eu dei a minha opinião pessoal. Na verdade, ele queria que eu desse a opinião pessoal dele, não é? E aqui eu levanto a questão, mas afinal, onde é que está a liberdade de expressão? Com os abrileiros, esses gajos todos do 25 de Abril que defendem, que andam com o cravinho ao peito, onde é que está a liberdade de expressão? Se Pois sim. tu, que és do Chega, que és de direita, não podes ter a tua liberdade de expressão só porque és de direita. Porquê? Mas então, onde é que está? Onde é que está a liberdade de expressão? Hã? Não está. Não está. Porque eles, na verdade, nós vivemos numa ditadura social, numa ditadura socialista, e por isso mesmo não tens liberdade de expressão. Tu tens a liberdade que eles querem que tu tenhas. Tu Sim, és intelectualmente evoluída até onde eles acham que tu deves ser. Mais que isso, é perigoso para eles. É o problema que eles enfrentam com o Chega. As pessoas do Chega são inteligentes, são intelectualmente autónomas, não precisam nem dependem do Estado para evoluir autonomamente, são evoluídas por si, são capazes por si, e isso é um dos grandes problemas que eles enfrentam, porque nós somos extremamente evoluídos relativamente às pessoas que eles formatam. Esse é o problema, Sara. Sabes? Sara, estar no ensino a dançar a música que o governo impõe. É verdade ou é falso? é verdadeiro. É muito verdadeiro. O ensino em Portugal tem sido influenciado por agendas políticas que muitas vezes não refletem a diversidade do pensamento que deveria, de facto, caracterizar o que é um ambiente académico, não é? E existe uma tendência para alinhar o ensino superior com as políticas do governo, é o que limita a liberdade intelectual e a imparcialidade que deveria prevalecer. Eu costumo dizer que o ensino em Portugal. Eles ensinam aquilo que eles querem, não aquilo que deveria ser ensinado, não é? Enquanto que noutros países até muito mais desenvolvidos do que Portugal, como nas universidades, como por exemplo Harvard, da Suíça, pronto, assim, países mais, digamos, economicamente mais desenvolvidos e também ideologicamente mais avançados, obviamente que não há esta imposição nem disso. Nós temos, por exemplo, a literacia financeira, nós isso não temos aqui, por exemplo. Não é? Porque lá está, eles ensinam aquilo que eles querem. E eu ainda me lembro, isto foi uma professora minha que me disse no sexto ano, nunca me esqueci, de História. Ela própria dizia: porque é que eu estou a ensinar isto que está aqui escrito no livro, quando houve imensa coisa, isto até estávamos a falar de Hitler, até Hitler, pessoal, e estávamos a falar dos regimes fascistas e também, pronto. Era essa parte da história que nós estávamos a falar. E ela própria dizia: porque é que eu estou a ensinar isto quando houve coisas que há aqui que nem sequer são verdade. Até ela dizia isso, e estava no livro que dão a crianças de sexto ano. É o que eu Exatamente. digo, eles escolhem aquilo que querem ensinar, não aquilo que nós deveríamos de facto aprender. Sem dúvida. Consideras que é possível o ensino poder vir a ter a liberdade, a imparcialidade, o bom senso e o rigor que o ensino merece em prol do futuro dos portugueses e de Portugal? Eu acho que essa possibilidade vem mais até da parte dos jovens de poderem vincar as suas opiniões políticas e não se deixarem, lá está, rever-se pelo medo. Porque eu acho e acredito que a promoção de um ambiente onde todas as ideias podem ser discutidas livremente, sem medo de represá-las, é mais desafiador, uma vez que estamos, de facto, temos aqui um esquema político instalado, não é? Que é um bocado difícil de contornar ou sequer de ir contra ele. Então, e também porque, lá está, mais uma vez, nota-se que há uma mentalidade demasiado limitada. Portanto, se é possível, a opinião minha, era um objetivo ótimo para o país, era incrível, não é? E também para os jovens e tudo mais, no entanto, não sei se seria possível, porque lá está, bastante desafiador isso acontecer, porque isso acho que vem muito mesmo dos jovens, até pretenderem até ensinar ou tentar, entre aspas, doutrinar, não gosto muito desta palavra, porque pronto, mas é tentar ensinar até mesmo os mais velhos, mais idosos, aqueles que se apenas conseguem ou imitam-se apenas na comunicação social, que é um dos meios de propaganda de esquerda, não é? Então, acho que isso são formas ou maneiras e que tem que haver, de facto, vontade por parte dos jovens de conseguirem mudar completamente o sistema. Exatamente. Eu sou-te sincero, isso é uma coisa que, como eu já disse, levará anos, décadas. Porquê? Porque o ensino está tão minado, que torna-se um bocado difícil. E eu digo isto porquê?
porque temos demasiado. Em primeiro, temos que mudar, tem que haver uma reforma no ensino português, tem que haver mais rigor. Como, por exemplo, tu falaste muito bem, nós não temos educação financeira, por exemplo, e isso é uma carência nossa, e nós não temos isso. Entre outras coisas que acho bastante importantes. Mas essa, por exemplo, é uma coisa que está muito evidente. Mas sim, eu acho que é um objetivo bem relevante e necessário, mas que vai dar muito trabalho. Desde a da reforma do ensino, porque nós já fomos referência lá fora, e ainda somos em algumas matérias, mas que necessita de uma grave e grande reforma e reestruturação, isso sem dúvida alguma. Mas dará muito trabalho e levará muitos anos mesmo. Sara, como vês a importância do debate e da popularidade de opiniões num ambiente universitário? Eu acho que a pluralidade de opiniões está demasiado restrito. Acho que isso é um bocado evidente, principalmente nas universidades. É importante sim debater. Eu até acho que haveria de haver programas ou plataformas em que as pessoas possam livremente e de forma imparcial poderem expressar as suas opiniões políticas. Há até às vezes universidades, acho que não importa citar nomes, já está, mas há até universidades que até tentam implementar isso. Para terem ou tenham um jornal universitário com as notícias mais, digamos, sem qualquer tipo de influências da comunicação social, ou então tem até um jornal próprio para, ou uma revista própria para onde os próprios alunos podem expressar as suas opiniões. Eu acho que isso são formas ou maneiras de conseguir chegar a uma pluralidade de pensamentos e de opiniões, que é o que se pretende nas universidades e no ambiente universitário, mas mais uma vez, isso depende muito da vontade dos estudantes e da vontade e também de perceber e ter a mentalidade de que as pessoas, se não se juntam e não conseguem mudar o sistema, acho que ninguém mudará. Diz-me uma coisa, na tua, ou nas universidades, se há espaço para ideias conservadoras, na tua opinião? Na minha opinião, se não há espaço, eu acho que pronto, devia-se arranjar, não é? Porque é uma opinião como outra qualquer, não é? Eu acho que ter uma opinião conservadora é mesmo que outra pessoa tenha uma opinião mais virada para a esquerda ou pronto. No entanto, a verdade é que o espaço para ideias conservadoras é muitas vezes limitado, não é? Porque o que é, eu acredito que seja uma perda para o enriquecimento do debate académico, não é? Mas por acaso porque lá está, isto também depende também da forma como a geração está hoje em dia, porque não há muita gente que se diga ou se assuma como conservador hoje em dia, não é? Agora, hoje em dia, é só os LGBTs ou os GTVs, ou o que é, que podem ter uma opinião. Exatamente, infelizmente só lhes é dada a palavra a eles e isso é realmente errado. Infelizmente. Sara, na tua opinião, há preocupação por parte dos jovens universitários em relação ao seu futuro, ao futuro dos portugueses e ao futuro de Portugal? Tanto eu como imensa gente, imensos jovens que eu conheço, há sim de facto uma preocupação por um futuro do país. Nós queremos um país que seja bom, nós queremos aquilo, e eu vou dizer isto porque pronto, é mais também se calhar uma ideia, um objetivo meu, eu quero, e muitos jovens querem isto também, que é poder ter uma casa, poder ter um carro, não é? Poder ter a nossa independência, mas nós só conseguimos fazer isso se tivermos um país em que nos permita que nós sejamos financeiramente estáveis e que possamos poder construir essa vida aqui no país e não lá fora. Para mim é impensável, ou é mais, de facto, digamos assim, triste eu ter que deixar o meu país para trabalhar lá fora porque o meu país não consegue dar condições para eu poder fazer vida aqui. Não é? E há imensos jovens que estão de facto preocupados em termos também económicos e não só, mas para porque lá está, pretendem um futuro para o país, querem um país que seja bom, um país que lhes dê medidas e condições e que os mantenham cá e que possam trabalhar cá no país onde foram criados e nasceram e onde estão as suas famílias e tudo mais. Sem dúvida, sim. Eu acho que um dos fundamentos que o Estado devia de apoiar é precisamente o facto de não deixar não deixar, isto é, não querer os nossos jovens a sair do país
quando temos jovens a sair das universidades para ir trabalhar lá fora. Nós temos uma falência de médicos. Mas para onde é que vão todos os médicos, e que nós vemos nas festas académicas, e fora aqueles que não participam, nós vemos inúmeros médicos a sair das faculdades e para fora, direitinhos. Tal. Porquê que esses jovens não ficam cá? Porque se calhar não têm condições, não é, sabe? Exatamente, e não recebem, não têm salários que são dignos para o trabalho que fazem, nem nada disso, não é? Um médico aqui em Portugal, não, comparado lá fora, não ganha praticamente nada, não é? Digamos assim, porque aos anos que o médico passa a estudar, e quem diz médico diz outras profissões, os anos que eles passam a estudar não corresponde nem àquilo que recebem, não é? Isso, comparado ao médico lá fora, ou em Espanha, nem é preciso ir muito longe, podemos ver aqui ganham muito mais do que um médico aqui em Portugal, não é? Nem sequer são valorizados o trabalho deles nesses aspectos. Exatamente. O médico passa muitos anos a estudar e depois toda a sua carreira é passada a estudar, porque se tem que atualizar com os métodos e aprender novos métodos e não são valorizados. O ordenado base do médico são 1.800 euros, que é para alguém que passou 6, 7, 8 anos às vezes a estudar. Olha, tenho um grande amigo meu, que às vezes eu privo um bocadinho com ele, somos amigos, já somos amigos, vê lá, temos os dois 30 anos, somos amigos desde que andávamos no segundo e terceiro ano, no primeiro e segundo ano, por exemplo. Por isso, para tu veres, somos amigos de 20 e muitos anos. E posso dizer que ele diz-me, pá, não compensa, eu nem quero trabalhar. Ele teve no São João a trabalhar. Ele disse, pá, isto é terrível, meu. Eu tenho amigos que fazem turnos absurdos, passam 48 horas enfiados dentro de um hospital porque não há médicos. E eles vão a um consultório, deitam-se lá um bocadinho, umas horas, e lavam a cara e, opa, arranca outra vez para o trabalho. Isto são as condições, para aquilo que eu não sei, que pelo sigilo que ele é obrigado a ter, que ele não pode contar, por exemplo. Percebes? Existe as circunstâncias que acontecem dentro de um hospital, eu às vezes nem quero pensar nisso. Que isso leva-me a entrar quase em desespero porque as circunstâncias. Depois há negligência médica. Como é que não há de haver negligência médica, por exemplo? Percebes? E isto, estamos a falar dos médicos. Quando os enfermeiros sofrem as mesmas coisas, os profissionais de saúde, de educação física, sofrem a mesma coisa, entre outros. Mas os nossos advogados, por exemplo, fazem exatamente a mesma coisa. Eu tenho amigos meus que tiraram o curso, foram estagiar para a América e ficaram lá. Foram em Erasmus para a América e acabaram por ir para lá depois. E porquê? Porque os nossos estudantes são realmente umas máquinas. O português tem isso na sua essência. Isso é contado ao longo da história. O português vou chamar mesmo, é uma raça que não há limites para nós. Não é? Isto é verdade, mais pura e Sim, dura. isso é Não verdade, é? isso é verdade. Mas por acaso os advogados ou quem tira o curso de Direito poder ir lá para fora, por acaso não tinha noção dessa realidade. Por O acaso, olha, Erasmus, isso é frequente. Mas pronto. Sara, quais são as áreas do direito que melhor se enquadram com um futuro na vida política? eu acho que o direito, na sua essência, é importante. Todas as suas áreas, eu acho, revestem-se na vida política. No entanto, eu acredito que direito constitucional, direito administrativo e direito penal são os mais importantes. Isto porquê? Porque, relativamente ao direito constitucional, é necessário o conhecimento dos direitos e deveres dos cidadãos, não é? A Constituição é a lei superior, portanto, e também conhecer os limites da atuação do Estado. Relativamente ao direito administrativo, trata-se da organização e fundamento da administração pública, portanto, um político, não é? Pode e deve navegar nas complexidades da gestão pública e assegurar que as medidas vão ser implementadas de forma eficiente. E o direito penal, porque ajuda-nos na compreensão das infrações e de processos judiciais, que acredito, obviamente, ser relevante para entender as consequências das políticas em termos não só de segurança pública, mas também de justiça criminal. Isto também para não falar da parte económica, não é? Que isso também é importante para poder, obviamente, hum, como o direito fiscal ou o direito financeiro, para poder incentivar ou a propor certas medidas e implementar certas medidas para melhorar as vidas económicas das pessoas, dos cidadãos.
E bem, porque são áreas de perfil primário, ou seja, e base. Apesar de que eu acho que a Constituição não é praticada em Portugal, infelizmente, e nós vemos isso com, as matérias que o PS e o PSD andam a brincar há 50 anos, não é? Porém, são bases tanto para os autarcas como para o governo central. São pilares mesmo, são mesmo pilares, na minha opinião, também. Sara, conselhos que darias a outros estudantes da universidade que, como tu, apoiam o Chega para que possam ultrapassar obstáculos? Uma vez que estou-me a direcionar até para essas pessoas, até vou mesmo falar diretamente para essas pessoas, né, para os jovens, eu acredito que é importante manter a calma em debates que são acalorados e nunca ceder à pressão de silenciar as suas convicções. A resiliência e a determinação são fundamentais para superar os desafios que possam eventualmente surgir, não é? E se há algo que eu aprendi é que manter a calma e defender as nossas convicções são de facto atos de coragem e de força, e nunca devemos ceder para silenciar algo que nós acreditamos ser correto, mesmo que não sejam perspectivas populares. A resiliência não é apenas sobre resistir, mas também é sobre transformar adversidades e aquilo que eu gosto de chamar em trampolins de sucesso. Não é? No final, aqueles que permanecem firmes nas suas convicções e que se vão sempre mantendo fiéis àquilo que acreditam e aos seus valores, não só superam os desafios, não é? É nesses debates e aquilo que sentem, mas também como inspiram os outros a fazer o mesmo. Eu sigo imenso isto diariamente até, e até às vezes até amigos e tudo mais, e familiares, eu costumo sempre dizer isto. E então, isto, direcionado para os jovens, se acreditam mesmo em algo, defendê-lo com toda a força é um ato de coragem mesmo. Afinal, o país precisa de vozes que sejam corajosas e de ideias poderosas mesmo. Ainda sinto, ainda, que, por exemplo, temos alguns jovens que apoiam o Chega, as suas ideologias começam-se a rever no partido Chega, porém ainda têm receio, ainda têm medo de porventura dizer que são do Chega e alegar mesmo o que é que apoiam, percebes? Infelizmente ainda sinto isso, mas exatamente falaste muito bem e refletiste bem aquilo que é o pensamento que nós devemos seguir e tocaste num ponto crucial, que é muitos de nós são reconhecidos por uma vertente e por uma qualidade de direita, que é a resiliência. Nós acabamos por ser resilientes por causa de todas as mentiras e calúnias que nos são apontadas e, contudo, nada nos silencia, nada nos impede, nós nunca baixamos os braços, estamos sempre prontos a batalhar e, acima de tudo, nós batalhamos por um propósito digno e com bastante modéstia. Sara, que medidas gostarias de ver implementadas no ensino superior? E esta, para terminar com chave de ouro. E vamos terminar bem, porque eu tenho imensas medidas que gostaria que fossem implementadas no ensino superior. Em primeiro lugar, medidas que revestem a promoção da liberdade académica, portanto, diversidade de pensamento e autonomia universitária. Estes são os pilares. A diversidade de pensamentos, porque, por exemplo, implementar políticas que garantam a pluralidade de opiniões das universidades, como, por exemplo, como eu já tinha vindo a falar, programas que fomentem debates e discussões que sejam abertas e sem censura ideológica. E relativamente à autonomia universitária, reforçar a autonomia das instituições do ensino superior, evitando sempre a imposição de agendas políticas específicas por parte do governo. Relativamente também a termos económicos, porque o estudante também, essa é uma das maiores preocupações, não é? Estamos a falar de reformas económicas no ensino superior, como é o caso da redução da burocracia, por exemplo, simplificar processos administrativos nas universidades, porque há imensa burocracia nas universidades, não é? Como é o caso da digitalização de processos e eliminação de barreiras que não sejam necessárias e que estejam a consumir recursos tanto humanos como financeiros. O incentivo também ao mérito e ao empreendedorismo, acho que deveria haver, de facto, aqui medidas que propõem criar programas que incentivem a excelência académica e o empreendedorismo entre os estudantes, com base sempre no mérito, não é?
Como um exemplo poderia ser estimular parcerias entre universidades e empresas para facilitar a transição dos alunos até para o mercado de trabalho e promover uma cultura de inovação, por exemplo. E também, lá está, uma redução da dependência estatal. Eu defendo sempre uma maior independência financeira das universidades em relação ao Estado, como é uma promoção de fontes que sejam alternativas ao financiamento e que sigam modelos universitários de sucesso a nível internacional. Como é, por exemplo, eu acho que para fortalecer o ensino superior em Portugal, as universidades poderiam seguir o exemplo de instituições como Harvard e há uma universidade muito famosa na Suíça, que é ETH Zurique, que combinam financiamento privado, doações, parcerias estratégicas com a indústria, e são das maiores universidades mundiais, não é? O Harvard já tem mais um fundo específico, não é? De bilhões de dólares, e a de Zurique colabora sempre com empresas tecnológicas que demonstram a sua autonomia financeira e permite não só uma liberdade de investimento em pesquisa, mas também uma qualidade elevada de ensino, e sem depender tanto do governo, não é? Sim, exatamente. E as universidades em Portugal poderiam até aumentar a sua independência financeira, seguindo, por exemplo, estes dois modelos, através dos mesmos fundos que a Harvard usa, não é? E as parcerias privadas, como é o caso de Zurique, e isso permitiria maior liberdade de investimento em pesquisas e ensinos e reduzia a dependência do governo e protegia também, lá está, as pressões políticas e promovia um ambiente académico mais plural e imparcial, não é? Também, no ensino superior, também acho importante políticas de imigração, mas, atenção, acho que deveria haver uma seleção rigorosa de estudantes estrangeiros, porque há imensas universidades que estão repletas de, desculpem o termo, mas é verdade, de brasileiros, até mesmo agora, de pessoal vindo de Vietnã e tudo mais. Nós vemos essas pessoas estarem nas nossas universidades, e acho que é necessário estabelecer critérios mais rigorosos para a admissão de estudantes estrangeiros e priorizar aqueles que de facto possam contribuir positivamente para o desenvolvimento do nosso país, não é? Isto até inclui mesmo assegurar que os estudantes estrangeiros até compartilhem os valores culturais e sociais do país e que respeitem as leis do nosso e normas vigentes do nosso país, não é? Concordo também e acho que é necessário uma promoção da integração cultural e garantir que haja programas de integração para estudantes estrangeiros, mas que incluam a aprendizagem da língua portuguesa, ou então que já venham com a língua portuguesa aprendida, não é? Bem como também pelo respeito, promover o respeito pelos costumes e tradições nacionais. Isto até pode ser feito com cursos obrigatórios de Cultura e História de Portugal, por exemplo, para aqueles que não venham com isso, não é? Porque eu acho que é impensável, até mesmo pessoas que conheço, familiares que são professores, eles dizerem que numa turma de 20 crianças, até pronto, básico, o meu conhecimento, haja um português. E eles e venham pessoal com várias línguas, sueco, imensas línguas mesmo, e é impensável um professor que dá português ou matemática ou estudo meio, o que é que seja, ter que falar várias línguas para os outros poderem aprender. Não é? Eu acho que isso é impensável, isso nem devia competir a um professor, não é? E também medidas que combatam o politicamente correto nas universidades. Por exemplo, eu acredito que se calhar propor uma revisão de currículos para eliminar conteúdos que promovam o politicamente correto, não é? E as tais agendas progressistas que não representam a maioria dos portugueses, e também medidas que asseguram que o ensino seja baseado em factos, não é? E a história real do país, e lá está isto também falando daquilo que já tinha dito, que era o facto de só porem X coisas nos livros, nem sequer ensinarem a totalidade da história, nem aquilo que de facto aconteceu, não é? Sem qualquer tipo de revisionismos ou distorções, acho que isso são medidas que também promovem uma pluralidade de pensamentos e uma liberdade intelectual diferente no país, não é? E também o fortalecimento dos valores nacionais, não é? Lá está, estabelecer normas de reforço de história, cultura e identidade portuguesa, não é? Para reforçar o orgulho nacional e a soberania do nosso país. Acho que isso eram medidas que eu iria muito, muito propor no ensino superior, ou que deveriam ser propostas para o ensino superior. Exatamente, exatamente. Sara, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. É um gosto constatar que efetivamente a nossa juventude tem uma qualidade inagualável, não é? Porque eu não vejo a juventude de outros partidos com uma qualidade tão grande.
Fico realmente feliz porque o nosso futuro está assegurado por qualidades, por pessoas com qualidades como tu e como outros que já tive o privilégio de entrevistar, e muito bem. Muito obrigado desde já. Um adeus e até uma próxima. Ah, Obrigado. sim, obrigada. Bem, quanto a nós, hoje este foi o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Fiquem por aí e não percam os próximos. Até mais.